Vereadores, senhores vereadores, demais presentes. Verificação de quórum. Segunda chamada. Verificação de quórum, segunda chamada, Regina Cioff, Rogério Andrade, Flávio Faria. Solicito a todos que possam, que fiquem em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo bíblico. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegre-se e regozijem as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria solicitar mais uma vez aqui um minuto de silêncio. Foi sepultada hoje pela manhã a ex-professora Maria Aparecida Bonifácio, de serviços mais relevantes prestados à nossa comunidade, como professora, como um baluarte da cultura, como defensora também das pessoas mais idosas, através do Clube da Alegria, que ela organizou com tanta competência e tanto carinho ao longo de muitos anos. Então, infelizmente, acredito que tenha sido até o falecimento da sua irmã, recentemente, que possa ter contribuído para a sua partida também. Então, a gente lamenta profundamente, é mais uma perda, né, de Poços Caldenses ilustres que nós estamos registrando ultimamente, fato que chega a nos preocupar. Tomara que as novas gerações possam ocupar os devidos espaços, né, e fazer dessa cidade um polo de cultura, um polo de desenvolvimento, de uma vida realmente agradável a todos. E, ao mesmo tempo, também queria inserir nessa homenagem o Vitor Honório Filho, o Vitão, morador da Vila Nova, pessoa muito querida, que vinha lutando bravamente há algum tempo já pela vida. Infelizmente, faleceu no último sábado e foi sepultado no domingo, com grande acompanhamento, familiares, amigos, centenas de pessoas da Vila Nova, de outros bairros estiveram lá. Ele que foi um atleta do Vila Nova desde pequeno, jogou também na Caldense, futebol de campo, futebol de salão, e atualmente também trabalhava como funcionário da Associação Atlética Caldense. Deixa a família lutada, os amigos sentidos, e nós aqui registramos também ao Vitão, Vitor Honório Filho, essa homenagem do Poder Legislativo de Poços de Caldas. Muito obrigado. Palavra o vereador Paulo Eustáquio. O senhor presidente, aproveitando também, gostaria de um minuto de silêncio daqueles 5 jovens de São José dos Campos que teve uma fatalidade no trânsito, esse trânsito violento de cada dia, nós vemos coisas piores. Aquela família, aqueles jovens que saíram das suas residências, apesar que não é Poços Caldense, mas eles são estudantes universitários preparando para um Brasil melhor, né, digo de passagem. E são os jovens que deixam, né, toda a sua família lutada, né. Foi um acidente muito violento, onde todos 5 perdeu a vida, não sabe qual os motivos, mas quero lamentar aquelas mortes do qual o nosso trânsito
fizeram mais vítimas, esses 5 jovens universitários próximos da nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Zé Maria. Quero me somar também, Antônio, quero as homenagens à dona Maria Aparecida, que eu tive a oportunidade nos últimos 10 anos de ficar amigo das duas. Nós tínhamos amigos em comuns e conversamos muito. E lembrar também que ela foi a fundadora da Guarda Mirim. 1 minuto de silêncio. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra, a ata encontra-se devidamente aprovada. Senhor secretário, para a leitura do expediente. Expediente do Executivo. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo. 147. Em resposta ao requerimento número 48, de autoria do vereador Paulo Eustáquio de Souza, contendo pedido de informações sobre a retirada de semáforo na Avenida Vereador Edmundo Cardillo. Vista ao requerente. DME Distribuição S.A. encaminha a prestação de contas da Receita e da aplicação dos recursos provenientes da CIP, contribuição de iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2014. Às comissões pertinentes. Atos oficiais. Decretos. 11.233. Autoriza a abertura de créditos suplementares no orçamento do DEMAI no valor de R$ 3.527.500. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.234. Altera dispositivos do decreto número 6.375 de 99, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação faixas de terra que descreve para implantação de rede de esgotos e conjunto de fossas e filtros. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.235. Declara de utilidade pública para fins de desapropriação faixas de terras necessárias à implantação de uma rede coletora de esgoto e conjunto de fossas e filtros. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Desculpa aí, senhor presidente. (11.236) Acrescenta dispositivo ao regulamento para o desfile de blocos e escolas de samba, Carnaval 2014, aprovado pelo decreto 11.221 de 2014. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Portaria 4.220. Designa servidores para integrar a comissão de negociação do Acordo Coletivo 2014. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Expediente dos vereadores. Anteprojeto de lei. Institui o programa de inspeção ambiental veicular na frota de veículos oficiais do município de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria do vereador Flávio Faria. Ao senhor prefeito municipal. Projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadania Poços Caldense ao doutor Adriano Torres de Souza. Autoria da vereadora Regina Cioff. Às comissões pertinentes. Requerimentos. 146. Convocação da Secretária Municipal de Administração, do Procurador-Geral do Município e dos integrantes da Comissão de Licitação para Julgamento da Concorrência número 004 da Secretaria Municipal de Administração de 2013, de autoria de vários vereadores.
A leitura a pedido do vereador Joaquim Alves. Antônio Carlos Pereira, Jonei Leandro Eiras, Marcos Tadeu Moraes Sala Sansão, Maria José Escaciotti Souza, Regina Maria Cioff Batagini, Tiago Cavelan e Valdir Sementilho. Vereadores com assento nesta casa, venho com mais alto e devido respeito à presença de Vossa Excelência e do colendo plenário para requerer, nos termos regimentais em vigor, que sejam convocados os ilustríssimos senhores Maria Luísa Untura Carneiro, digníssima secretária municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Dr. Dalmo Luiz Rumier da Silveira, digníssimo procurador-geral do município, e ainda os servidores nomeados pela portaria número 061 de 2000, da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, publicada em 30 de setembro de 2013, incluindo os substitutos porventura nomeados posteriormente, e ainda o servidor Ricardo Luiz Batista, nomeado para presidente da Comissão Especial para Análise e Julgamento da Concorrência número 004 da Secretaria Municipal de Administração 2013. A convocação se justifica pela necessidade de esclarecimentos definitivos sobre o que segue. As empresas Limbras Engenharia Ambiental Limitada, FFX Engenharia Limitada, Vina Equipamentos e Construções Limitada, foram inabilitadas e interpuseram recurso, como dispõe o artigo 109 da Lei 8666 de 93. Em 13 de março de 2014, o senhor Ricardo Luiz Batista, presidente da Comissão Especial, tornou pública a decisão da senhora secretária de Administração habilitando as 3 empresas. A decisão da autoridade superior se dá após a Comissão Especial de Licitação analisar o recurso e manter sua decisão pela inabilitação, tal como disciplinado pelo parágrafo 4º do artigo 109 da Lei 8666. Face o ocorrido, torna-se necessário que sejam dirimidas as seguintes. Primeiro, quais os motivos que provocaram a inabilitação das empresas participantes dos respectivos processos licitatórios? Segundo, qual a decisão da comissão de licitação no que diz respeito à habilitação ou inabilitação das empresas participantes? Terceiro, qual a decisão da comissão de licitação quanto ao recurso interposto? Quarto, quais as razões ou fundamentos legais que levaram a autoridade superior a declarar habilitadas as empresas anteriormente inabilitadas pela comissão? Quinto, qual o teor da decisão da autoridade superior para declarar habilitadas as empresas? Sexto, quais os fundamentos legais dessa decisão? Sétimo, qual a justificativa para alteração da composição da Comissão Especial de Licitação, já que 3 integrantes foram substituídos durante esse longo processo? Requer-se que as autoridades convocadas estejam munidas de toda a documentação pertinente aos quesitos formulados, termos em que pedem e esperam deferimento os vereadores já mencionados. Em discussão. Palavra vereador Rogério Carrillo, depois o vereador Flávio Carrillo. Senhor presidente, eu acho que a gente deveria, nessa oportunidade, até fazer uma pequena reflexão. Essa não é a primeira vez que nessa gestão de 1 ano e 3 meses, em que já foram convocados alguns secretários a essa Casa de Lei. Eu gostaria só e aí eu não tenho condição de fazer isso porque não estava aqui, mas poderia perguntar ao vereador Flávio Faria, talvez ao próprio vereador Antônio Carlos, vereador Tiago, a Regina, enfim, os vereadores que estavam na administração passada, quantas vezes foram convocados secretários ou pedidos de convocação nessa casa e que foram aceitos. Porque eu gostaria de fazer, se alguém que pudesse me fazer essa memória, porque me parece que em alguns momentos a gente fica na obrigação de ser o governo mais democrático possível, o governo que atende a todos, que faz tudo aquilo que essa casa, não se fazemos oposição com os votos aqui
de negar ou não. E a pergunta aqui que me deixa é por que não, em vez de uma convocação, não fazer um convite, né, para essas pessoas? Por que nós estamos usando deste rigor, né, do regimento, de fazer uma convocação? Porque me parece que a gente aqui está na obrigação mesmo de aceitar todos os pedidos que são feitos aqui de convocação, colocando aí sempre as pessoas do município a prestar depoimento a essa casa, sendo que nós temos instrumentos regimentais, que são os requerimentos, enfim. Eu gostaria de deixar, e aí para esses vereadores que eu citei, o vereador Flávio, que pudesse fazer memória aí do passado, né, da legislatura passada, aonde a maioria dos vereadores que estavam na legislatura passada faziam parte de sustentação de um governo. E com certeza, eu tenho certeza, né, que em alguns momentos defenderam fielmente todos os pedidos aqui. Nós gostaríamos de fazer memória. Gostaria que o vereador Flávio pudesse falar, o vereador Antônio Carlos, né, vereador experiente, que teve aí, foi líder do prefeito da administração passada, né, que a gente pudesse acalorar um pouquinho mais essa discussão. Vereador Flávio Faria. Senhor presidente, senhoras vereadores, antes da minha manifestação, eu só queria entender, Vossa Excelência se manifestasse novamente, está sendo convocado também servidores municipais? Além dos secretários, os servidores também estão sendo convocados? Exatamente. O senhor poderia ler o nome dos servidores, por gentileza, que está sendo convocado? Não estão nomeados. Diz o seguinte: e ainda os servidores nomeados pela portaria 061, publicada em 30/7/2013, incluindo os substitutos porventura nomeados posteriormente, e ainda o servidor Ricardo Luiz Batista, nomeado para presidente da Comissão Especial para Análise e Julgamento de Concorrência, número 004, Secretaria Municipal de Administração, 2013. Ora, senhor presidente, eu, com todo respeito, aí sempre tive algumas derrotas aqui nessa casa, vereador Rogério Carreiro, na legislatura passada, e em alguns momentos nós manifestamos a convocação de alguns secretários, mas o plenário entendeu que naquele momento não deveria ser convocado, mas eu só fico preocupado com o encaminhamento do Poder Legislativo. A nossa premissa é, sem dúvida alguma, a fiscalização, a nossa premissa, sem dúvida alguma, é buscar informações, mas eu não sei, senhor presidente, que se expor servidor público municipal nesse momento é o caminho. Eu acho que chamar o secretário aqui é um direito nosso, se há dúvida, se não há esclarecimento, mas trazer servidor público municipal nesse momento, onde há dúvida, eu até respeito todos os colegas aí que são proponentes desse requerimento, mas a minha preocupação é no sentido assim, traz o secretário, se não trouxe esclarecimento às dúvidas, ok, mas trazer todos esses servidores nesse momento aqui na Câmara para pegar depoimento, dá impressão, senhor presidente, com todo respeito a todos os vereadores, mas a impressão que eu tenho é que está querendo fazer uma CEI, algo numa reunião da Câmara, numa reunião que está convocando os secretários. Com todo respeito aos proponentes, eu acho que convocar o secretário, se tem dúvida, é um direito de todos, mas eu só fico preocupado com essa questão dos servidores. Então, eu gostaria até, sou favorável, perdi muitas vezes aqui, vereador Rogério, você se manifestou, várias vezes não consegui aprovar a vinda de secretários aqui nessa casa, mas entendendo que aqui é um poder democrático, governo é um governo democrático, eu acho que isso faz parte do processo. Agora, eu só fico preocupado com isso. Nós vamos trazer 5, 6, 7, 8 servidores para falar sobre o assunto. Então, eu, de fato, eu fiquei assim, preocupado. Eu não entendi o encaminhamento dos colegas aí, acho que convocar é correto, mas trazer todo esse número de servidores aqui para discutir uma dúvida levantada pelos colegas, eu fico até preocupado assim, será que é o momento de expor esses servidores? Tem alguma coisa errada que vocês já estão pontuando aí? Assim, são preocupações que eu estou levantando. O vereador Rogério quer pedir uma parte, o vereador Paulo Eustáquio. Solicitou a parte? A parte? Eu pedi até para usar a palavra baseado dentro do requerimento, pedir aos proponentes que tira somente os funcionários e mantém os secretários.
porque atendendo os que propôs a convocação, se cabe, neste momento, a retirada do funcionalismo. Deixa eu tentar. O vereador... Eu vou passar a palavra, deixa eu tentar mediar um pouco essa questão, que nós temos dois problemas, né? Um deles diz respeito a essa estranheza manifestada de uma convocação tão ampliada, incluindo os servidores. O segundo problema que nós temos é que o requerimento não está assinado. Quer dizer, a rigor a gente tem tido a tolerância algumas vezes, mas se tratando de um requerimento mais polêmico, a gente precisava considerar essa hipótese de rever esta possibilidade e dar um tempo aí de uma semana aí para um entendimento no sentido de buscar transformar isso em convite. Se preferirem colocar em votação, coloco em plenário, não vou tomar decisão sozinho. Se preferirem colocar em votação da forma como está, não vou... Mas essa é a situação real, é um requerimento que não tem assinaturas. Vereador Paulo Eustáquio. Não, senhor presidente... Não, você vai ser motivo. Não, o que eu tinha a dizer, eu já se manifestei através dessa tribuna, no sentido de que os proponentes, que se retiram o nome dos funcionários e mantêm o nome dos secretariados, se eles concordam. Talvez eles concordando, não precisa, né? Não pode. Eu gostaria de comunicar... Vereador Rogério Carreiro. Senhor presidente, nobres colegas, além de todas essas questões aí de ordem regimental, de falta de assinatura, enfim, eu ainda, viu, vereador Flávio, eu ainda não me senti satisfeito, porque de repente eu posso encaminhar um voto aqui e eu gostaria de ouvir aqui dos vereadores que sustentaram a administração passada, que foram líder do governo aqui, né? Todas as vezes que foram colocadas uma convocação aqui, qual delas foram atendidas? Né? Eu gostaria de ter isso fazendo parte do debate, até para fazer um norteamento aqui da minha posição diante do meu voto. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, logicamente, o nobre vereador Rogério, que eu pediria a palavra, não sabe o senhor cobrar novamente, eu estava apenas aguardando educadamente o meu momento de falar, certo? Então, o senhor pode ficar tranquilo que não tem dificuldade nenhuma, não. E vou lembrar mais uma vez vou lembrar, principalmente o vereador Flávio, que irá se recordar, numa questão relativa ao DME, o então diretor, o senhor Jaconias de Aguiar, queria fazer uma pesquisa junto à PUC do Rio de Janeiro, sem licitação, por quase R$500 mil. Na época foi feito um requerimento pedindo informações. No meio tempo aí, vereador Rogério, nós fizemos uma convocação ao senhor Jaconias, que esteve aqui nessa casa e foi arguído de forma enérgica, porém com educação, com respeito. E o que aconteceu, vereador Flávio, o senhor se lembra? O que aconteceu é que a pesquisa foi cancelada, simplesmente cancelada, porque nós, vereadores, na época, entendemos que não tinha razão de ser, nenhuma razão de ser, a realização daquela pesquisa em prol do povo de Poços de Caldas, e muito menos não traria nenhum benefício, nem à população, nem ao DME. Estou me lembrando desse caso, correto? Tem vários que estão aí, é só, se quiser parar a reunião e pedir um levantamento. Agora, eu não sou obrigado, né, vereador Rogério, ficar lembrando de convocações há 2, 3, 4 anos atrás, com todo respeito pela atividade que nós temos aqui. O que nós temos é essa lembrança que eu trago mais uma vez claro ao senhor. Graças à intervenção da Câmara e a proposta de convocação foi deste vereador, claro, assinada por outros colegas, está aí nos anais da casa. O senhor Jaconias veio aqui e, arguído da forma que foi, extremamente nervoso e irritado com o posicionamento dessa casa. Resultado, não teve pesquisa. Aí, infelizmente, vereador Rogério Carrillo, para não dar o devido valor ao trabalho de fiscalização, à atuação da Câmara, foi dito que o Ministério Público havia determinado a suspensão da pesquisa numa grande
lorota numa balela, porque quem se posicionou durante o tempo todo foi a Câmara, questionando e perguntando. Agora, se o senhor quer também ouvir a minha opinião a respeito dessa convocação, eu acho que ela é extremamente necessária, vereador Rogério. Extremamente necessária, porque foram 3 mudanças numa comissão de licitação. Esses servidores precisam dizer por que eles foram trocados. Será que esses servidores poderiam estar atrapalhando, trabalhando de uma forma não condizente? O que aconteceu para essa troca? Eu não sei. Eu não tenho conhecimento das razões dessa troca de integrantes da comissão. E, por último, o decreto publicado há uma semana atrás, vereador Rogério, onde a senhora secretária de administração determina, né, o fim dos recursos e habilita as 3 empresas que estavam participando. A verdade é essa, vereador Licão. Está aí no Diário Oficial, todos leram. Então, esse processo vem de longa data. E é dever nosso principal dos vereadores, é ter o direito de fiscalizar. Agora, se os meus colegas entenderem que não deve convocar servidores, eu vou, voto vencido, mas eu vou concordar. Entendeu? Se é para convocar só os 2 secretários, principalmente o procurador que deu o parecer e ela que assumiu a responsabilidade, ela como autoridade superior, qual a razão? Porque, cá entre nós, vereador Rogério, esse processo licitatório ele vem bastante polêmico desde o ano passado, quando o Tribunal de Contas também se manifestou. E nós aqui, nós não podemos deixar de cumprir a nossa principal função, que é fiscalizar. Se estiver tudo certo, se ela estiver com a razão, segue a vida, toca-se o barco. Então, essa aí o meu posicionamento. Muito obrigado pela atenção. Vereador Luiz Carlos. Presidente, os vereadores, ouvi atentamente os companheiros. Eu acho, modo de passar meu, que eu nunca vi falar nessa casa, convocar o secretário, tudo bem, mas convocar o funcionário público que fez parte dessa comissão, eu acho que é uma coisa constrangedora para os funcionários que vão vir aqui. Se tiver alguma dúvida, depois a gente abre a sindicância, alguma coisa, mas trazer o funcionário junto com o secretário é a minha maneira de pensar. Eu gostaria que vocês pensassem, ver direitinho. E outra coisa, senhor presidente, está assinado? O senhor acabou de falar que não está assinado. A discussão está em vão. Então, eles retiram o que não assinaram, assim que assinar, volta a ser discutido, porque um processado sem assinatura, eu acho que tem só o nome do vereador, maneira minha de pensar a respeito dos outros companheiros. Mas, antes o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, novos colegas vereadores, enquanto está essa discussão, eu fico pensando na população dos bairros, que está sofrendo mato nas ruas sujas, bueiros entupidos, e não resolve esse problema dessa licitação. Eu acho que você já está virando até uma política, e a gente não quer isso, a gente quer o bem da população, e os bairros, principalmente os bairros mais distantes, estão sofrendo. Espero que isso resolva logo, porque a população não pode sofrer mais do que sofrendo, não. Se for o caso de política, que resolva isso logo, porque nós não podemos, nós representando o povo, principalmente o povo mais humilde, não aguenta mais ficar sofrendo com essas ruas sujas, esses terrenos, inclusive que pertencem ao município sujo, e espero que se resolva logo, que se não torne uma política suja no nosso município. Com a palavra o vereador Thiago Cavelanho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereador Joaquim, o senhor está coberto de razão. Eu só não entendi quando o senhor usa termos aí, às vezes até um pouco agressivos, de política suja. Eu concordo que a cidade merece mais cuidado, eu concordo que a cidade precisa ser varrida, capinada, os bueiros precisam ser limpos, mas eu não sei se o senhor tem conhecimento desse contrato que está sendo assinado. São R$2 milhões por mês. É uma contratação de R$100 milhões. Nós não estamos falando de 100 mil, de R$100, são R$100 milhões. Então nós estaríamos sendo omissos se nós aí não estivéssemos firmes
e acompanhando esse processo, principalmente quando a gente vê, como já disse o vereador Antônio Carlos aqui, a troca de 3 presidentes de comissão. Isso eu nunca vi. Trocar 3 vezes o presidente, por que será? Então, continuando a minha fala aqui, eu ouvindo as palavras do vereador Flávio, eu não me lembro de ter votado contra nenhuma convocação. Inclusive, vereador Rogério, nós convocamos aqui, o vereador Antônio Carlos lembrou de um caso do Jeconias, mas eu me lembro de mais. Nós convocamos aqui, por exemplo, o controlador do município, quando ficamos em dúvida sobre a prestação de contas da ESB. Se lembram disso? Nós convocamos o vereador Marcos Sansão aqui nessa casa, eu não me lembro de quem foi a autoria, mas para ser questionado também, e éramos da base. Convocamos o secretário de planejamento por mais de uma vez, inclusive foram secretários diferentes. Uma das vezes eu me lembro bem, pois fui autor dessa convocação, quando o então secretário Hércules Tassinari veio aqui para prestar contas para esclarecer a questão do Complexo Santa Cruz, as condições do Complexo Santa Cruz. Então não foi 1, nem 2, nem 3 casos não, vereador Rogério. Foram vários os casos aí e de autorias também sortidas. Muitas vezes de vereadores da situação e muitas vezes acatando a autoria de vereadores de oposição. Porém, continuando na linha de raciocínio, a convocação dos servidores, no meu entendimento, ela é importante porque, penso eu, esses servidores são nomeados exatamente para ter uma visão à parte dos secretários, ter uma visão ali livre de amarras ou livre de tendências. Por isso nomeia-se uma comissão de servidores. E os primeiros contratempos aconteceram exatamente dentro dessa comissão. Eu tenho medo, vereador Rogério, vereador Lical, que a secretária talvez não saberia explicar o porquê que essas empresas foram inabilitadas pela comissão lá atrás. Por exemplo, quem inabilitou foi a comissão. Você está entendendo? E por que ser uma convocação e não um convite? Não é uma inquisição, isso é regimental. Se nós pudéssemos convidá-los, nós convidaríamos. Mas nosso regimento traz que o servidor público, que o secretariado municipal, agentes públicos, não são convidados, e sim convocados. Então precisa ficar claro que a nossa intenção não é colocar ninguém na parede, não é questionar ninguém, não é acusar ninguém de forma prematura, é apenas entender o que uma comissão tão importante, de um valor tão significativo, importante para a nossa cidade, como levantou o vereador Joaquim aqui agora, tão necessária para o nosso município, está passando por tantos contratempos, inclusive a troca de 3 presidentes. Nós temos notícias, vereador Rogério, que reuniões foram feitas inclusive no gabinete do prefeito. Eu também nunca ouvi falar que reunião de comissão se faz no gabinete do prefeito. Pelo contrário, a comissão tem uma sala separada, são servidores isentos de opinião, que são nomeados exatamente para serem ali imparciais, não correrem o risco de deixar a política envolver na sua decisão. Porém, mesmo entendendo a correção e a boa intenção da autoria dos vereadores autores, senhor presidente, nós gostaríamos de pedir a retirada do processo, pois infelizmente do requerimento, pois infelizmente ele não foi assinado. Essa assinatura ela é recolhida como praxe aqui no plenário e por algum atropelo ali, hoje não o foi feito. Então nós entendemos que votar um processo, um requerimento que não está assinado, seria aí, de certa forma, um desrespeito ao regimento e contra as regras dessa casa. Então, preferimos que o requerimento seja retirado, para que todos nós possamos assinar, e aí semana que vem entrarmos com ele novamente, acredito que no mesmo teor dos questionamentos. Esse pedido, posso falar em nome de todos os vereadores que estão presentes como autores, pedindo a retirada do requerimento. Vereador Paulo Tadeu, não vai falar? A questão está resolvida.
Nossa. (133). Pedido de informações sobre os agentes comunitários de saúde. Autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão, o requerimento 133/2014. Considerando que o Fundo Nacional de Saúde transferiu no dia 17 de fevereiro próximo passado, 261,9 milhões para as contas do Fundo Municipal de Saúde, e que tais recursos são destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde, são referentes ao mês de janeiro. Considerando que o agente comunitário de saúde é um importante ator na implementação do Sistema Único de Saúde, pois sua atuação fortalece a integração entre os serviços de saúde da atenção primária à saúde e à comunidade. Considerando que o Ministério da Saúde emitiu a portaria número 260, em 21 de fevereiro de 2013, garantindo o aumento para R$ 950 do repasse feito aos municípios por cada agente comunitário da saúde, e que no ano de 2012 o valor era de R$ 871 por agente comunitário de saúde, ou seja, nesse ano houve um reajuste de 9%, e em 2011 o valor era de R$ 750. Considerando que o repasse feito pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde às prefeituras é para o repasse do valor integralmente aos agentes comunitários de saúde, e que os equipamentos de proteção individual e demais gastos devem ser a contrapartida dos municípios. Esta vereadora requer, primeiro, qual o valor do repasse feito pelo Fundo Nacional de Saúde, por mês, à Prefeitura de Poços de Caldas, encaminhar valores dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. Segundo, quantos agentes comunitários de saúde há no quadro de funcionários da Prefeitura? Qual a situação contratual dos agentes comunitários no município? Quantos são contratados e quantos são concursados? Quarto, qual o valor dos salários dos agentes comunitários em nosso município? Informar valor de folha de pagamento e o valor de registro em carteira de trabalho. Quinto, o repasse dos salários aos agentes de saúde é realizado integralmente? Caso negativo, qual o motivo para repassar a menor? Onde está sendo investida a diferença salarial? Sexto, há previsão para a readequação salarial dos agentes comunitários de saúde? Pede e aguarda deferimento a vereadora Regina Cioff. Em discussão, vereador Paulo Tadeu. Vereadora Regina, eu queria comentar esse pedido de informação, e é uma questão bastante relevante, porque desde a implantação do Programa de Saúde da Família, os agentes comunitários talvez tenham sido os profissionais que mais viveram e sofreram mudanças no interior desse processo. Inicialmente, se criava uma perspectiva e uma possibilidade de que os agentes não fossem, inclusive, concursados, que eles fossem escolhidos a partir de reuniões comunitárias, onde seriam indicadas pessoas da confiança dos moradores, exatamente para desempenhar esse relevante, esse importante papel na saúde pública e na atenção básica, com base em critérios de afetividade, de conhecimento, de confiança, de vizinhança. Esse era o princípio original que norteou a criação da figura do agente comunitário de saúde. Quando o Programa de Saúde da Família foi se afirmando como um programa definitivo,
portanto, sem características que definem um programa. O programa tem começo, meio e fim, portanto, é temporário. Quando ele foi ganhando características definitivas, algumas imposições foram sendo feitas, inclusive a de exigência de concurso público. Num primeiro momento, se aceitou a terceirização, particularmente quando se utilizavam os consórcios intermunicipais de saúde. As agentes viveram momentos terríveis quando eram desligadas, porque o Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, impediu que essas agentes pudessem receber verbas indenizatórias quando exoneradas. Uma série de desencontros na linha da evolução da prestação de serviços dessas agentes. E uma das injustiças mais flagrantes, evidentemente, foi o hábito que se criou de aproveitar parte dos repasses públicos federais para cobrir parte dos encargos do salário. Então, o que deveria ser um repasse para o pagamento integral, acho que da ordem de R$ 950 nos dias de hoje, parte desses recursos foram direcionados para encargos sociais, portanto, reduzindo o salário dessas agentes. Eu tenho acompanhado de perto essa questão, inclusive estamos organizando um encontro regional de agentes comunitários de saúde, exatamente para que a gente possa fazer um grande debate sobre isso. Então, eu queria cumprimentá-la e convidá-la, inclusive, a participar desse encontro regional de agentes. Vereadora Regina. Senhor presidente, caros colegas, cara colega vereadora, vereador Paulo Tadeu, essa situação nós também na gestão passada, principalmente, que eu tinha assento também aqui nessa casa, nós acompanhamos o drama, um verdadeiro drama dos agentes de saúde. Então, é fundamental que esse processo tome uma direção legal, ética e responsável, né? Então, se esse debate que está sendo proposto, quero parabenizar por isso, com toda certeza eu acho que é importante que a gente possa estar participando, porque é uma questão mesmo de uma grande injustiça com essas pessoas que são fundamentais para o programa de saúde da família. Os agentes são baluartes importantíssimos e eles trabalham, de uma certa forma, mesmo com essa defasagem, mesmo com essa irregularidade e essa injustiça, eles trabalham com amor, com dedicação, e se não me falha a memória, estavam com problema até, talvez, Paulo, você possa me falar, de até insalubridade, porque parece que não recebiam. Agora, veja bem, os agentes vão à casa de pacientes, de pessoas que estão doentes. Então, é um outro problema, que eles perguntavam por que não? Porque se nós trabalhamos com pacientes, nós não podemos receber aquilo que nós temos direito. Então, eu acho que esse pedido é mais no sentido da gente ter o conhecimento como está, e eu espero que essa administração, Paulo, sinceramente, esteja tomando um novo direcionamento. Infelizmente, na administração passada, embora eu fosse base, inclusive fui líder aqui 2 anos, não se tomou a providência devida. O secretário, na época, não concordava em se fazer esse repasse integral, que é um direito, né? Então, eu acho que nós temos que caminhar por outra direção, e se o Executivo agora está pensando de outra forma, eu quero até parabenizar, porque eu acho que essa injustiça tem que ter um fim, né? Tem que ter um fim. Então, obrigada. Vereador professor Flávio Faria. Senhor presidente, cumprimentar a vereadora Regina pelo requerimento, como a senhora manifestou aí, né, nas suas palavras, na legislatura passada nós tivemos aí, inclusive, reuniões aqui com vários vereadores, onde os agentes manifestavam aí a preocupação ou a insatisfação com as condições de trabalho, a insatisfação em relação ao repasse não ser, na sua totalidade, visto como salário para os agentes. Então, são situações complicadas, que não houve avanços em relação a isso. Inclusive, aquele prêmio de produtividade
na legislatura passada, que houve aí, as pessoas tiveram aí, houve um ganho para alguns agentes de saúde, acabou não havia obrigatoriedade para o município na época, então não foi repassado para esses agentes também de saúde. Mas acho que é pertinente a sua preocupação, mas o vereador Paulo Tadeu manifestou, acho que de forma muito correta aqui, como se tornou um programa permanente, se tornou algo permanente dentro da saúde pública do Brasil. Isso começou a criar outras demandas, inclusive essa questão do repasse, que hoje é por em torno de R$ 1.014, em torno de R$ 1.014, R$ 1.015, esse repasse parte dele, porque hoje o agente recebe salário mínimo. Hoje o salário dele está em torno de R$ 706, mais ou menos, e ele tem o complemento. Então, o que acontece? É a mesma situação, e nós manifestamos aqui no requerimento no mês de fevereiro, é a mesma situação que vem acontecendo desde a de 2010, porque posteriormente a 2010, no município de Poços de Caldas, não se houve uma correção adequada do piso salarial do município. Os agentes hoje, e os agentes de saúde de endemia, têm uma tabela, foi um processo seletivo, então eles têm uma tabela separada. Por outro lado, também não tem um plano de carreira, que isso é uma situação complicada, porque eles são funcionários, enquanto lá na Lei 68, né, vereador Rogério, eles têm um plano de carreira. Os agentes de saúde e de endemia não têm um plano de carreira, então são situações que, sem dúvida alguma, e eu tenho reconhecido aí por parte do Executivo, várias conversas com os agentes de saúde, no sentido de tentar avançar e garantir situações que possam melhorar a situação do trabalho deles, que é um trabalho fundamental, a senhora sabe disso. Eles têm um trabalho importante, que a porta de entrada hoje no SUS é através dos agentes de saúde, então o trabalho deles é fundamental na política pública de saúde de qualquer município do Brasil. Então, o prefeito tem tido sensibilidade muito grande em relação a dar uma resposta rápida e efetiva para esses agentes. Então, acho que é importante o seu pedido e torcemos aqui que logo tenhamos respostas positivas por parte do Executivo em relação não só aos agentes de saúde, como também aos agentes de endemia. Em votação, requerimento 133. Aprovado por 14 votos. 134. Requer a suspensão da tramitação do projeto de lei número 06 de 2014, de sua autoria, que altera, acrescenta dispositivos e consolida a legislação municipal que estabelece normas de prevenção e combate a incêndio nas edificações de uso coletivo. Autoria da vereadora Regina Cioff. Requerimento 134, 2014, deferido. 135. Pedido de informações sobre o cancelamento do desconto de 50% nas tarifas do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Passageiros aos professores da zona rural. Autoria do vereador Flávio Faria. Deixa eu explicar. Perdão, escapou. Através da Lei 7.140, de 12 de abril de 2000, que autoriza a concessão do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Passageiros e da outras providências, foi assim estabelecido pelo parágrafo único do artigo 6º, parágrafo único. Os professores e alunos do ensino de primeiro e segundo graus das escolas públicas terão abatimento de 50% nas tarifas quando em trânsito de ida e volta às aulas. A redação do dispositivo não nos oferece qualquer dificuldade de entendimento. Como tradicionalmente sempre ocorreu, os alunos e professores da rede pública de ensino gozam de benefício de desconto em 50% no preço das passagens. Como a lei não faz distinção alguma, não nos cabe distinguir professores da rede pública urbana e professores da rede pública rural. Isto pelo fato de que o benefício que sempre foi aplicável aos professores da zona rural, de uma hora para outra, sem qualquer explicação, foi suprimido. Parte desses servidores fazem uso do transporte coletivo ao deixarem suas residências nos diversos bairros de nossa cidade e em direção à condução própria do município que os levará à zona rural.
quando do seu retorno, igualmente, essa condução os deixa na área central da cidade, obrigando-os a tomarem a condução circular para o retorno aos seus lares. À vista do exposto, é o presente para indagar, primeiro, quais os motivos que levaram ao cancelamento desse benefício anteriormente concedido aos professores da zona rural do município? Segundo, constatada a irregularidade, quais as providências que deverão ser tomadas pelo município a fim de garantir a concessão desse benefício? Nesses termos, pede para deferimento o vereador Flávio Henrique Faria. Professor Flávio. Senhor presidente, só para maior esclarecimento em relação ao requerimento, nós temos uma lei que garante aí aos alunos, professores da rede pública municipal e estadual, o desconto de 50% no passe escolar. O que está acontecendo é que os professores da rede municipal que atuam na área rural, alguns professores, eles não estão tendo direito a utilizar esse benefício. Então, eu não sei se é uma questão de interpretação, de avaliação aí da legislação pertinente, então nós estamos provocando aí o Executivo para que se faça uma avaliação junto à concessionária, porque a lei é muito clara que é alunos e professores da rede pública, municipal e estadual. Então, hoje eles estão com dificuldades para viabilizar esse benefício. Então, nosso requerimento vai no sentido de buscar, junto ao Executivo, informações, qual a dificuldade ou o que está impossibilitando o acesso a esse benefício. Ok? Em votação, requerimento 135/2014. Aprovado por 14 votos. 136. Pedido de informações sobre a viabilidade da manutenção de um centro de educação infantil no antigo prédio da CEI Aquarela. Autoria do vereador Flávio Faria. Requerimento 136/2014 em discussão. Foi inaugurado recentemente a CEI Aquarela, localizada na Estância São José. A creche está em funcionamento desde o início de fevereiro e atende 160 crianças em idade de 0 a 5 anos, todos moradores dos bairros Campos Elíseos, Santa Clara e Dom Bosco. Segundo os dados no site da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, a construção da CEI Aquarela iniciou em agosto de 2012 com um investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão. O prédio possui 570 metros quadrados de área construída e um terreno de 1.400 metros quadrados, sendo que possui 8 salas de aulas, 2 berçários, refeitório, cozinha, lavanderia, sala de professores e área de recreação. O projeto previu as regras de acessibilidade, o que permite melhores condições aos portadores de necessidades especiais e propiciou maior segurança às crianças. Devido à grande procura de vagas na educação infantil, é o presente para indagar, primeiro, qual a possibilidade da elaboração de estudos de viabilidade para a manutenção de um centro de educação infantil no antigo prédio da CEI Aquarela? Segundo, em caso positivo, qual a possibilidade de viabilizar esses atendimentos para o primeiro semestre de 2014? Terceiro, em caso negativo, qual a possibilidade da transformação deste espaço em um centro de atividades do Plano Municipal da Juventude? Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Flávio Henrique Faria. Em votação, requerimento 136/2014. Aprovado por 12 votos. – 137. Pedido de informações sobre o piso da tabela dos professores P2 da Rede Municipal de Ensino. Autoria do vereador Flávio Faria. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Pode? Vou retirar esse requerimento. Vai retirar?
Retirado pelo autor. 138. Votos de congratulações aos organizadores do primeiro encontro de slackline em Poços de Caldas, autoria do vereador Flávio Faria. Requerimento 138/2014, em discussão, em votação. Em votação. Aprovado por 11 votos. 139. Pedido de informações sobre o programa Aliança pela Vida, de autoria do vereador Flávio Faria. Requerimento 139/2014, em discussão, a leitura. Este vereador encaminhou ao senhor chefe do Poder Executivo requerimento 414, de 25 de junho de 2013, apresentando indagações sobre o tratamento de dependentes químicos, bem como o programa Aliança pela Vida, do Governo do Estado de Minas Gerais. Os esclarecimentos prestados por meio do ofício 867, de 15 de agosto de 2013, davam conta de que o processo de análise e credenciamento encontrava-se em andamento com possibilidades de efetivação para o segundo semestre de 2013. Em vista do exposto, é o presente para indagar, primeiro, quantos estabelecimentos do município de Poços de Caldas requereram e quantos foram credenciados ao programa Aliança pela Vida nos últimos 8 meses, encaminhar os nomes dos estabelecimentos, o respectivo endereço, bem como a capacidade discriminadamente de atendimento a cada estabelecimento. Segundo, quantos estabelecimentos estão prestando efetivamente atendimento no município? Quantos encontram-se em processo de credenciamento? Terceiro, qual o número total de atendidos pelos estabelecimentos sediados no município nos últimos 8 meses? Quarto, quais os critérios de admissão exigidos dos dependentes químicos por esses estabelecimentos? Quinto, é de conhecimento da administração municipais quais municípios da região já estão vinculados ao programa Aliança pela Vida? Caso afirmativo, quais são esses municípios? Sexto, em caso positivo ao questionamento anterior, há Poços Caldenses recebendo tratamento em alguns dos estabelecimentos da região? Se sim, em quais unidades e quantos atendidos discriminadamente estão sendo tratados? Em caso negativo, qual a possibilidade de se estabelecer parcerias com esses municípios a fim de que atendam dependentes de nossa cidade? É evidente o elevado número de dependentes químicos no município de Poços de Caldas, fato que preocupa por se tratar de um problema de saúde pública e também por contribuir com os índices de violência. Dessa forma, este vereador, atento aos anseios da comunidade e empenhado na resolução de demandas sociais, busca esclarecimentos, a fim de contribuir com relação aos processos em andamento e se informar quanto à forma de amparar os moradores sobre essa situação que tanto aflige a nossa comunidade. Nestes termos, pede para deferimento o vereador Flávio Faria. Vereadora Regina. Senhor presidente, caros vereadores, vereadora, Flávio, eu gostaria de realmente parabenizar você por esse pedido de informação. Porque a situação que nós vivenciamos aqui, apesar dos avanços pequenos que nós tivemos no CAPS-AD, é gravíssimo. É gravíssimo. Então, eu acho que essa questão que está impactando na segurança pública, não tenha dúvida, além de outros problemas de falta de ações que deveriam estar sendo feitas nessa cidade, né? Nós também temos que olhar essa questão do tratamento, né? Que é um viés importantíssimo, inclusive para diminuir o impacto, o que nós estamos sofrendo em relação à segurança pública. Por isso que é importante cada um fazer a sua parte, né? A saúde, cuidar da saúde, e aqueles que são responsáveis pela nossa defesa, que cuidem da nossa defesa também. Então, são ações que nós temos que integrar. Então, parabéns, eu espero, quando você receber
gostaria até que você me lembrasse, eu tenho maior interesse em saber essa situação, porque nós temos que ter local onde atender os nossos dependentes químicos quando necessita de um tratamento prolongado, né? Então, e muito importante o seu pedido de informação, que você pede a qualificação. Isso é muito importante, porque não adianta você credenciar uma clínica ou que ela não tenha a equipe multidisciplinar para atender o dependente químico. Não adianta ter lá só um médico, por exemplo, só um psicólogo. Nós precisamos de clínicas que realmente façam o tratamento da forma que tem que ser feito, que tenha efetividade o tratamento. Então, uma das seus questionamentos em relação à qualificação, tudo, então gostaria de parabenizar pelo pedido de informação completo, atuando em questão de quantidade, de qualidade e da responsabilidade dessas clínicas quando assumem que realmente tratam o seu paciente. Meus parabéns. Em votação. Aprovado por 13 votos. 140. Pedido de informações sobre os loteamentos do município que não possuem as placas de nomenclaturas dos logradouros públicos. Autoria do vereador Rogério Andrade. Requerimento 140/2014. Leitura. Existem loteamentos que ainda não possuem placas identificadoras de denominação oficial dos logradouros públicos, o que ocasiona confusão na entrega de correspondências para os moradores destas regiões. Considerando esta dificuldade, tem este objetivo de indagar: primeiro, quantos loteamentos no município estão sem as placas de nomenclaturas de ruas? Segundo, existe previsão para instalação das referidas placas? Justifica-se este pedido em função de reclamações que chegaram até este vereador de que há uma preocupação por parte da população em referência específica no recebimento do carnê de IPTU. Nestes termos, espera referimento o vereador Rogério Andrade. Vereadora Regina, senhor. Senhor presidente, só para lembrar que esse requerimento é importante, claro, lembrar daquele projeto, né, de lei que nós aprovamos, teve até aquele veto, a gente acatou o veto para acertar o projeto, torná-lo exequível, né? Um projeto exequível, tem a ver com essa situação, né? E na época, eu lembro que até foi uma discussão do vereador Tiago Cavelani, que nós colocamos para que pudesse haver utilização de publicidade para justamente, a ideia, né, foi essa, e acabou nós entrando num acordo de retirar, mas a minha preocupação, vereador Rogério, é agora não ter a condição financeira de aplicar a lei. Então, quando nós colocamos essa questão da publicidade, foi com esse intuito, né? No intuito de amenizar o custo disso para o executivo. Mas na época tivemos outro entendimento e tudo. Então a gente espera, isso aí você vai ter uma resposta bem grande, né? Mas a gente espera que o executivo aí tome essa, porque isso aí é fundamental, né? Fundamental as pessoas terem um endereço. Em votação, requerimento 140. Aprovado por 14 votos. 141. Votos de congratulações a copostos pela eleição dos conselhos fiscal e de administração. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, requerimento 141/2014. Em votação. Aprovado por 14 votos. 142. Pedido de informações sobre possíveis irregularidades na gestão anterior da Fundação Jardim Botânico de Poste Caldas. Autoria do vereador Rogério Carrillo. Em votação, requerimento 142/2014.
Em discussão. Leitura. Conforme noticiado nos jornais da cidade e através de denúncias feitas nesta casa, foram apontadas algumas possíveis irregularidades na gestão anterior da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. Decorridos aproximadamente mais de 8 meses das denúncias apresentadas, o vereador que este subscreve veio apresentar os seguintes questionamentos. Primeiro, foram confirmadas as irregularidades na gestão anterior da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas? Caso afirmativo, enviar cópia do processo que apurou as irregularidades. Segundo, ainda em caso de confirmação de irregularidades, quais foram as providências tomadas pela administração municipal? Justifica-se o presente requerimento pelo fato de que foram constatadas irregularidades e é necessário informá-los a esta casa e à população, bem como sobre as providências tomadas pelo município junto aos responsáveis. Neste termo, pede e espera deferimento, vereador Rogério Carrillo. Vereadora Maria José Scacciotti. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Rogério Carrillo, meus cumprimentos, porque desde o ano passado também estive nessa batalha aí para saber, afinal de contas, quais eram essas irregularidades, não consegui resposta, veio calhamaços aí que não apresentaram até então nenhuma irregularidade, e cumprimento aí que realmente peço-lhe a gentileza de quando vier a resposta que possa compartilhar aqui conosco, aqui da casa, para que nós tenhamos essa extensão, se houve ou não realmente casos muito sérios aí, como foi propagado no ano passado, e depois tudo aquietou-se. Muito obrigada. Vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, com certeza, vereador Maria José, assim que tiver as informações, farei questão de chegar às suas mãos, até porque foi feita uma auditoria e as denúncias que foram apresentadas aqui, na época até pelo diretor da Fundação Jardim Botânico, nós precisamos, nessa casa, ter conhecimento disso. E segundo, se houve as irregularidades, né, eu gostaria de saber quais foram as providências, porque não adianta só dizer que tem uma irregularidade e depois para nisso. Eu quero saber se isso foi encaminhado à promotoria, se isso, Ministério Público, sei lá, qual foi as providências tomadas, né, em relação aos responsáveis das irregularidades ali apontadas. Então, assim que tiver as respostas, né, faço questão de entregá-lo, mas está à disposição de qualquer vereador nessa casa. Em votação, requerimento 142. Aprovado por 14 votos. 143. Pedido de informações sobre o concurso interno para o cargo de auxiliar administrativo júnior da Secretaria Municipal de Saúde. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Requerimento 143 em discussão. Em votação. Aprovado por 14 votos. 144. Convite para que o presidente da Associação das Escolas de Samba de Poços de Caldas, AESB, Eduardo de Jesus Souza, e o tesoureiro, Marcos Eliseu Toni, compareçam à Câmara Municipal, a fim de expor sobre o mecanismo de arrecadação e distribuição de recursos às agremiações. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Requerimento 144. Se fosse lido na íntegra, por gentileza. Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão, vereador que este subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e do Colendo Plenário para requerer nos termos regimentais que seja expedido pela Casa convite
para que o presidente da Associação das Escolas de Samba de Poços de Caldas, AESB, Eduardo de Jesus Souza, e o tesoureiro Marcos Eliseu Toni, para que, em data a ser agendada, possam comparecer à Câmara Municipal a fim de expor sobre o mecanismo de arrecadação e distribuição de recursos às agremiações. Nestes termos, pede espera deferimento o vereador Marcos Tadeu Moraes Salas Sansão. Em discussão, vereador Marcos Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, muitos questionamentos me foram feitos a respeito da distribuição da verba do Carnaval pela AESB. E eu não soube explicar corretamente esses questionamentos. Foram feitos pessoalmente e foram feitos até por meio de Facebook. Então, por esse motivo e pela grande quantidade de questionamentos que eu fiz esse convite, estou pedindo esse convite para que o presidente da AESB venha até essa casa e exponha como que é feito isso, para que fique de uma maneira clara, limpa, para que nós vereadores possamos entender e também todas as pessoas interessadas no Carnaval, todas as agremiações do Carnaval também possam vir aqui para poder escutar essas explicações e entender melhor como é feito essa distribuição da verba do Carnaval. Era só, presidente. Em votação, requerimento 144/2014. Aprovado por 14 votos. 145. Pedido de informação. A retirada. Requerimento 145, retirado pelo autor. 147. Pedido de informações sobre a instalação de câmeras de monitoramento nos bens públicos como escolas, creches, PSFs. Autoria do vereador Joaquim Alves. Requerimento 147/2014 em discussão. Vereador Joaquim. Senhor presidente, novos colegas vereadores, constantemente nós vemos através das notícias escolas sendo arrombadas, creche, pessoal entrando nas creches, tirando todos os alimentos das crianças. E essa luta já é luta de vários vereadores aqui, desde a administração passada, e a gente fica sabendo que realmente ia implantar nas creches, nas escolas, nos PSFs. Quantos PSFs já foram assaltados, inclusive jogando até remédio da população fora? Eles pediram informação para saber se realmente tem, se já foram comprados, se não, qual que é o prazo dessa instalação dessas câmeras, para que a gente poder falar para as pessoas realmente o que está acontecendo, se vai ser colocado ou se não. Em votação, requerimento 147/2014. Professor Flávio. Professor Flávio. Aprovado por 13 votos. 148. Votos de congratulações ao senhor prefeito municipal, doutor Heloísio do Carmo Lourenço, e à Secretaria Municipal de Saúde, doutora Aparecida Pimenta, pelos benefícios à população de Poços de Caldas dentro do programa Mais Médicos. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Requerimento 148/2014. Leitura. Paulo Tadeu Silva da Arcádia, vereador com assento nesta casa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos termos regimentais em vigor, requerer a remessa de votos de congratulações ao senhor prefeito municipal, doutor Heloísio do Carmo Lourenço, e à secretária municipal de saúde, doutora Aparecida Pimenta, pela conquista do curso de medicina e a vinda de médicos e enfermeiros dentro do programa Mais Médicos. São anúncios que confirmam a absoluta sintonia da administração municipal
com os programas federais, que vem transformando a realidade social brasileira, desde o mandato do presidente Lula e agora com os avanços significativos da presidente Dilma. Em Poços de Caldas, passará a contar com mais 28 equipes com 35 médicos, alguns reforçando áreas de maior demanda por serviço de saúde, além das coberturas necessárias em período de férias e de licença. Nestes termos, pede espera de deferimento, vereador Paulo Tadeu. Em discussão, requerimento 148/2014. Em votação. Aprovado por 13 votos a favor. 149. Pedido de informações sobre ocupação de área verde pública localizada na Avenida Pedro Augusto Cavini, próximo ao número 590, no loteamento Jardim IP. Autoria do vereador Paulo Eustáquio. Requerimento 149/2014 em discussão. O município possui no local denominado Avenida Pedro Augusto Cavini, nas proximidades do número 590, loteamento Jardim IP, imagens anexas, uma área verde que, segundo informações dos moradores, vem sendo ocupada de forma irregular, pois o ocupante instalou cercas e tem feito plantias de verduras. Ante o teor das informações acima expostas, é o presente para indagar, primeiro, o Executivo tem conhecimento da ocupação daquela área? Em caso positivo, a que título o local está sendo ocupado? Quem autorizou a ocupação? Segundo, foram observados procedimentos constantes da legislação de regência, em especial a Lei 8.587 de 2009, o Decreto 10.106 de 2010, apresentar cópia do processo na íntegra. Terceiro, existem outros processos em relação à área citada? Apresentar cópias dos processos na íntegra. Quarto, o ocupante atual já ocupou ou ocupa alguma outra área do município? Quinto, qual a natureza da área em questão? Nestes termos, pede espera de deferimento, vereador Paulo Eustáquio. Em discussão, requerimento 149. Em votação, vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, chegou ao meu conhecimento, senhor presidente, a respeito dessa área. Esse cidadão que ocupa, está ocupando até então esse espaço, do qual ele sempre ocupou, digo de passagem. Ele tem uma área preservada, a área verde que ele ocupou, não nessa gestão, mas em outras gestões passadas. Eu não sei até então, senhor presidente, qual o motivo, ou se ele tem costa quente, porque na época de campanha, lá é cheio de, que não me interessa, eu, graças a Deus, não coloquei lá, cheio de panfletagem a respeito de políticos. Mas eu acho até então, é de fora a fora, se ele tem apandreamento, sei lá. O que não pode acontecer é o que está acontecendo. Ele tem um cidadão lá que desocupou um imóvel alugado, e saiu lá, era locado, tem contrato referente a esse imóvel, e ele diz a esse cidadão que já ocupa essa área verde, bastante grande. Inclusive, a Lei 8.587, que regulamenta a ocupação do espaço público até então, não pode ser feito comercialização de produtos ali. E lá os cidadãos que tiram leite, vende verduras, e a lei não fala isso, você não pode fazer isso num órgão público, no espaço público. E agora ele colocou também, depois que esse cidadão saiu da locação, de outro lado da via, uma carroça lá, e plantou lá umas plantinhas para dizer que ele está usando, está mantendo a área verde preservada, que na verdade não é. Aquilo é uma plantação rasteira. Eu acho o seguinte, poderia ser ter lá as plantações de árvores frutíferas, entendeu? Porque eu acho que é bom preservar o ambiente, mas ele não pode comercializar do qual ele está fazendo, entendeu? E me parece que nada contra, né, até então, e tem uma filha com cigano, casada, né, e sei lá, se é por causa disso, né, entendeu? Eu acho que é um assunto sério que a administração tem que tomar e não pode deixar ele ocupar aquele espaço, porque daqui a pouco ele vai tomar conta da cidade de área verde, opa, vou colocar uma carrocinha lá, porque o local é meu. Portanto, eu estou pedindo essa cobrança
Talvez, não, que eu estou dizendo, nessa gestão, ele já ocupou outras áreas, outras gestões, talvez não foi ocupada, aliás, preocupada, não foi questionado pelo Executivo. Mas hoje aqui, depois dessa denúncia que eu tive, de um outro cidadão que também tem interesse, está protocolado lá na Secretaria, pode até então dizer que aquela área está em processo de, tem lá vários pedidos até então protocolados na Secretaria de Serviço Público, mas pedindo aquela orientação do cidadão, eu não sei quem era a pessoa responsável, depois que eu fiquei sabendo que é uma pessoa responsável pelo do setor da Zona Sul. Ele disse a esse cidadão da Zona Leste, e aí ele me falou por telefone, dizendo que é o seguinte, ele não poderia olhar o projeto até então, naquele momento, porque não estava na mão dele, mas aquele cidadão que havia protocolado aquele pedido, correto, que está também anexado o local lá, as fotografias, dizendo que podia tirar o cavalo da chuva, porque aquele espaço ele ia ser, não tinha, ele não poderia, já estava descartado por ele aquele local, porque aquele espaço já era ocupado por 3 anos, que é mentira do responsável pela Zona Leste, que é mentira, que eu moro lá próximo ao Pasto, sempre falo e tem provas disso. Eu acho que ele não pode direcionar aquela área, aquele cidadão, não. Ele tem que tomar providência, o responsável por aquele setor, porque é uma denúncia séria e eu vou continuar batendo e cobrando, discutindo nessa área. Não pode ter apadrinhamento dentro do Executivo, como esse cidadão me disse por telefone, falou para mim. Não foi para ninguém, não. Foi para mim e para o próprio cidadão. Que ele podia descartar porque já estava direcionado àquela área. Que o cidadão cuidava bem da área e não é por aí que pode, não. Ele tem que ter o documento, tem protocolo como esse cidadão pediu. Se foi negado por ele, esse outro também não tem documento, eu estou esperando toda essa documentação na minha mão para me manifestar amanhã. Não tem que ter apadrinhamento, seja quem for. Eu não tenho apadrinhamento aqui na local nenhum, não quero proteger o cara que usa um espaço público. Muito obrigado. Em votação, requerimento 149. Aprovado por 14 votos. 150. Pedido de informações sobre a construção de um bueiro no cruzamento das ruas Marcílio Marcelo Volpin e Leonardo Cavini, no loteamento Marco Divisório. Autoria do vereador Rogério Carrillo. Requerimento 150/2014. Em discussão. Em votação. Flávio ausente. Aprovado por 13 votos. 151. Pedido de informações sobre um muro danificado na rua Pedro Bertozzi. Autoria do vereador Rogério Carrillo. Requerimento 151/2014. Em discussão. Vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de socializar com Vossa Excelência a respeito desse pedido de informação, porque quando fala a respeito de um muro danificado, fica muito simples, né? Isso é um muro que divide toda a área da rodoviária com a rua Pedro Cavini. Pedro Bertozzi, desculpa. Pedro Bertozzi. Então, o que acontece? Esse muro, ele tem vários locais dele que já tem passagem para dentro da área da rodoviária. Outras partes estão totalmente quebradas. E para o lado de dentro, existe algumas árvores de porte bem pequeno, arbustos. E o que está acontecendo ali? Está sendo usado por dependentes químicos para consumo de droga, o vereador Valdir. E também, as pessoas que usam ali estão armazenando sucatas, né? Estão pegando as coisas, vão guardando ali, um lixo. E me parece, né, que quando a gente olha todo aquele complexo ali da área da nossa rodoviária, essa é a única parte do complexo onde existe um muro, que tira a visibilidade de todo aquele espaço
né? Eu acredito que quem idealizou o projetista daquela área tinha a intenção realmente de que de qualquer lugar das ruas próximas ali você tinha uma visão da área do complexo onde está a nossa rodoviária. Então, o pedido de informações era justamente isso, a possibilidade de retirada desse muro, fazer um projeto paisagístico, tirando aqueles arbustos que estão plantados ali de forma desordenada, tudo, e também o aumento da calçada, porque fazendo isso você pode fazer uma calçada no tamanho perfeito que a lei, pelo menos de 1,5 m, né? E que daria condição para que aquele espaço realmente ficasse de uma forma bem agradável. Então esse muro hoje ali, da forma como está, só está, e os arbustos por lá de dentro só está servindo para aquilo que não tem sentido, né? Então essa a intenção do pedido de informação. Em votação, requerimento 151/2014. Por favor. Aprovado por 10 votos. Aprovado por 11 votos. Pedido de informações sobre o pregão para registro de preço número 21 de 2014 para alocação de equipamentos de sonorização e trio elétrico a serem utilizados em eventos festivos, institucionais e comemorativos do município. Autoria da vereadora Maria José Scacciotti. Requerimento 152/2014. A leitura. Foi publicado nos atos oficiais do município de Poços de Caldas, no dia 11 de março de 2014, o extrato de contrato 83 de 2014, pregão de registro de preço número 021/14, sendo contratada a empresa Denner José Toesca, microempresa, da cidade de Itobi, São Paulo, para alocação de equipamentos de sonorização e trio elétrico a serem utilizados em eventos festivos, institucionais e comemorativos do município, no valor de R$ 8.754.600. Tendo em vista o exposto, a vereadora signatária indaga: primeiro, quantos eventos estão previstos para este período de vigência, que é de 28/2 de 2014 a 28/2 de 2015? Segundo, quais foram as empresas que participaram da abertura deste processo? Enviar cópias das propostas dessas empresas participantes e dos valores apresentados por cada uma. Terceiro, enviar cópia da ata do respectivo pregão. Justifica-se este pedido de informações diante da necessidade desta vereadora, no exercício de sua função, garantir que os recursos do município estejam sendo aplicados de maneira a contribuir com a população. Nestes termos, pede e espera deferimento, vereadora Maria José Scacciotti de Souza. Vereadora Maria José. Vereadora Maria José. Senhor secretário, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes, eu já fui colocada aqui por diversas pessoas. Isso é registro de preço, significa que pode ou não gastar. Eu sei muito bem disso, senhores. Inclusive, o registro de preço é feito através de uma licitação ou concorrência, então foi muito bem estudado. O que eu questiono pode não ser usado, mas como pode ser usado. E como tem um anexo lá que contribui com as informações, a ideia nós sabemos quais são realmente todas a programação da Secretaria de Turismo e se esse valor realmente é um valor proposto ou se será um outro valor menor, né? E o que se gastará em cima dessa proposta aí, já que já existe essa empresa e quem é que, afinal de contas, participou de todo esse registro de preço somente. Muito obrigada. Vereador, professor Flávio Faria. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, só para manifestar, inclusive ontem nós manifestamos aí com vários vereadores, manifestaram a preocupação em relação ao valor, destacando como a vereadora já manifestou que o registro não é uma previsão,
mas nós levamos essa preocupação para o chefe do Executivo, inclusive aí acho que houve alguns encaminhamentos ali que não é preciso se corrigir, então o Executivo estará cancelando aí por esses dias esse pregão. Então está sendo cancelado esse pregão aí, inclusive informações agora, inclusive por parte do secretário de governo, Fernando Poço. Vontade, vereador. Colocar o seguinte. Senhor presidente, eu agradeço a sua parte. O secretário de Turismo, né, o professor Rômulo, ele várias vezes afirmou publicamente que Pós-Caldas nunca mais, pelo menos na atual administração, teria trio elétrico. Até que nos 2 anos aí da atual administração em Carnaval não houve contratação de trio elétrico. Desde o início eu sempre estranhei essa colocação aí de trio elétrico, porque a Secretaria de Turismo fez um projeto de um carnaval familiar, sem trio elétrico. A gente entende, tem quem gosta, tem quem não gosta, mas ficou realmente estranho aí a colocação de contratação de trio elétrico. Só isso. Mas só registrando, o Executivo está cancelando esse pregão por entender que havia a necessidade de várias correções. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Maria José Escaciotti. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, vereador Flávio, eu fico muito contente, mesmo porque é um valor acima, né, de uma possibilidade que seja de gastar ou não gastar, mas é uma coisa exorbitante, realmente um valor exorbitante para o momento em que nós temos, mais do que nunca, temos esse cuidado aí com o dinheiro público, para que se atenda a todas essas colocações que a gente tem ouvido falar aqui. Questão de pagamentos funcionários, questão de manter mais centros educacionais infantis, para construção, melhoria das vias, toda essa coisa. Então, fico muito feliz de saber que isso será cancelado, porque realmente me causou muita estranheza, como também me causou na época estranheza o valor dos troféus, e aguardo resposta desse pedido também de informação. Muito obrigada, viu? Vereador Paulo Tadeu. É muito bom quando uma intervenção legislativa evita um mal maior, especialmente quando nós estamos tratando de exorbitâncias, né? Duro é quando a gente tem que conviver com exorbitâncias que têm que ser devolvidas aos cofres públicos, da ordem de 5,5 milhões de reais, que foram os recursos corrigidos, desviados do programa de saúde da família. De um programa, 7 milhões corrigidos, de um programa para atender a população pobre, para atender a população das periferias, e que infelizmente não pudemos, como poder, acudir a tempo de evitar que uma exorbitância dessa pudesse ser gasta de uma maneira tão nefasta. Agora, que há um equívoco nesse edital, há. Que é preciso, inclusive, que a Secretaria de Administração apure a origem desse edital, tem que apurar. Porque me parece muito estranho que se comprometa 8 milhões de reais de um orçamento, mesmo que seja em registro de preço, nós temos um planejamento, um fluxo de receita, um fluxo de despesa, que um registro desse acaba comprometendo. Então é preciso que, às vezes, decisões tomadas em confiança em relação à origem de um edital dessa natureza precisam ser revistas e precisam ser apuradas as responsabilidades que levaram as secretarias envolvidas a cometer um equívoco dessa natureza. Mas eu fico feliz que o Legislativo, nesse caso específico, pôde evitar um mal maior. Em votação, requerimento 152/2014. Aprovado por 13 votos. 153. Pedido de informações sobre o relatório demonstrativo do cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2013, de autoria do vereador Tiago Cavelanho. Requerimento 153/2014 em discussão. A leitura.
durante a audiência pública para demonstração do cumprimento das metas fiscais, referente ao terceiro quadrimestre de 2013, Lei de Responsabilidade Fiscal, surgiram algumas dúvidas que não foram esclarecidas em sua totalidade. Foram levantados questionamentos sobre um déficit orçamentário de 40 milhões a 45 milhões no ano de 2013, que já tinha sido planejado, pois tratava-se de empréstimos que não foram concretizados. À vista do exposto, é o presente para indagar, primeiro, quais eram os empréstimos em questão? Relacionar. Segundo, quais foram os motivos que inviabilizaram os empréstimos? Terceiro, os 74 milhões de reais do PAC 2, que incorporam o orçamento de 2014, corre o risco de não se concretizar? Justifique. Quarto, qual o prejuízo na composição do orçamento em relação a empréstimos do fundo perdido? Quais são as garantias exigidas para os mesmos? Todos serão votados pela Câmara? Justifica-se o presente requerimento diante da necessidade deste representante do povo, no exercício de sua função, garantir que recursos do município estejam sendo corretamente aplicados. Nestes termos, pede espera deferimento, vereador Tiago Cavelanha. Vereador Tiago Cavelanha. Nobres colegas, eu gostaria de justificar esse pedido de informações, até porque o título, como foi exposto aqui na resenha do expediente, como agora há pouco citou o vereador Rogério, às vezes ele fica meio incompleto, não dá uma visão ampla dos questionamentos. Naquela apresentação, na última apresentação de metas fiscais do último quadrimestre de 2013, o secretário de Fazenda lamentava a diferença entre, não é culpa dele, óbvio, entre o que foi planejado, o que foi orçado e o que foi realmente arrecadado. E isso dava aí uma diferença entre 40 e 45 milhões, entre o que se estimava arrecadar e o que realmente foi arrecadado. E ele afirmou que esses 40, 45 milhões deficitários aí foram em funções de empréstimos, foram em funções de investimentos do governo federal, do governo estadual, que não se concretizaram. E eu falei, é complicado realmente, a pessoa espera um recurso, às vezes tem um projeto, e esse recurso não se concretiza, não chega. Obviamente ele estava apenas lamentando uma situação que ele não era culpado, porque isso veio da gestão passada, esse erro veio da gestão passada. O que me preocupa é de nós talvez termos repetido esse erro para o orçamento de 2014. Quando nós aprovamos ali, os 74 milhões, na verdade são 72, na hora que for somar mesmo ali, para o ano de 2014. Esse orçamento, esses 74 milhões, essa verba já foi anunciada pela atual gestão, pelo executivo, já foi exposta para a população, acredito que já tenha projeto disso caminhando, não sei aonde, mas caminhando, só que nós já estamos indo aí para final de março. Eu questionei isso na época da votação do orçamento. Dos 12 meses, 3 já se passaram, sobram 9. Será que o senhor prefeito vai dar conta de gastar 74 milhões ou 72 milhões de reais em 9 meses? Para que justificasse ter isso integralmente no nosso orçamento? Eu questionei isso quando a votação do orçamento. Falei, não tem a necessidade de ter esse recurso total. Vamos colocar uma verba menor e conforme esse dinheiro, a aplicação dele for sendo medida, nós vamos suplementando isso. Mas não fui ouvido. Então o meu medo, nobre secretário, vereador Rogério, senhor presidente também, vereador doutor Rogério, é que esses 74 milhões, mais uma vez, prejudiquem a composição do orçamento, como os 40 ou 45 milhões prejudicaram o orçamento do ano passado. Como o nobre secretário Dalmo Porto Rangel expôs aqui para a gente. Se 40 já prejudicou tanto, imagina 74, que dão aí 20% praticamente do nosso orçamento atual. Então, daí a justificativa do meu questionamento e dessa última pergunta. Qual o prejuízo na composição do orçamento em relação se é empréstimo, se é fundo perdido? Essa discussão até hoje, para mim, pelo menos, não foi esclarecida. Debatemos bastante,
no fim do ano passado, e até agora nada concreto, nada oficial chegou até minhas mãos. Serão votados pela Câmara? Isso já corre o risco de não se concretizar esse investimento, esses recursos? Daí a minha justificativa para esse pedido de informações. Obrigado, senhor presidente. Em votação, requerimento 153/2014. Paulo, não, já. Aprovado por 13 votos. 154. Reitero os termos do requerimento 899 de 2013, pedido de informações a respeito da contratação de empresa especializada na execução do projeto Natal de Poste Caldas. 906 de 2013, pedido de informações a respeito da obstrução da calçada na rua Rio de Janeiro, em virtude da paralisação de obra particular. 02 de 2014, pedido de informações a respeito das instalações de torres transmissoras no alto da Serra de São Domingos, próximas ao Cristo Redentor. Autoria do vereador Marcos Tadeu, Sala Sanção. Requerimento 154/2014. Em discussão, em votação. Desculpa. Aprovado por 14 votos. 155. Pedido de informações sobre uma empresa distribuidora de medicamentos localizada na Rua da Saudade. Autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura. Requerimento 154/2014, em discussão. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, na legislatura passada, nós já apresentamos vários requerimentos a respeito do funcionamento dessa empresa, Rio Claro, distribuidora Rio Clarense Medicamentos, que foi autorizada a se instalar ali na região, num imóvel, acredito que é da Café Poços, né, da antiga cooperativa, com frente para a Avenida João Pinheiro. Só que, posteriormente, a frente deixou de existir. Se é que um dia existiu, eu não me lembro. Não me recordo. Porque ali hoje tem outro empreendimento que todos conhecem, que é um restaurante, uma churrascaria. Com isso, a empresa tem entrada pela apertada e movimentada Rua da Saudade. Além de causar transtornos no trânsito, e nós já fotografamos, já filmamos, já mostramos carretas enormes descarregando ali de medicamentos. Agora, senhor presidente, nobres colegas, a empresa está trabalhando no período noturno, descarregando lá, buzinando com aquelas descargas das carretas para certamente chamar a atenção do funcionário que vai abrir a portaria, algazarra, gritaria. Então, nós estamos perguntando aí, mais uma vez, o que pode ser feito para dar tranquilidade às pessoas que moram na Rua da Saudade, as pessoas vivas, logicamente, né, que estão ali na Rua da Saudade, no comecinho ali, tem algumas famílias que ainda moram ali, né, senão de repente poderia ser mal interpretado, né, porque o pessoal que está mais para cima lá, tem alguns também que moram no outro local ali que geralmente eles têm problemas também. Mas os moradores ali, vereador Rogério, já não aguentam mais, já passou dos limites, né? Será que essa empresa tem, eu estou perguntando aí, será que ela tem alvará para trabalhar 24 horas? Será que tem? Né, para fazer carga e descarga ali de madrugada e as pessoas não têm mais. Tem gente que trabalha o dia inteiro, mora ali, chega em casa, não consegue mais dormir. E aí, tá aquela buzina alta, aquela coisa desagradável. Então a gente está pedindo aí mais uma vez providência, esperando que algo seja feito. Agora, até hoje, eu nunca entendi como é que essa empresa foi autorizada. Pois não, ele está pedindo uma parte, senhor presidente. Eu gostaria de saber, eu também tenho sido cobrado por isso aí até então, e me parece que o endereço não consta naquele local. O senhor tem conhecimento disso? Parece que é na João Pinheiro, sei lá. Entendeu? Já tive essa cobrança aí. Realmente, Vossa Excelência está certinho, por quê?
ali está meio complicado aquela situação. O asfalto ali está deteriorando, entendeu? E Vossa Excelência tem razão, mas o que me estranha de uma empresa, de um determinado endereço, funcionar em outro. Agora, senhor, a respeito de horário, não tem conhecimento. Senhor, quero parabenizá-lo, senhor. Obrigado. A empresa, se ela é tão importante, eu acredito que seja, dá emprego e tudo mais, deixa uma sugestão aqui, vamos, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, conseguir uma área para ela no mini distrito, no distrito industrial, para ali jamais poderia ter uma empresa desse porte na Rua da Saudade, totalmente irregular. Agora, usou-se uma tramóia, desculpe a expressão, um artifício, João Pinheiro, na João Pinheiro não tinha entrada nenhuma, acho que nunca teve. Requerimento 155 em votação. Paulo. Regina. Aprovado por 14 votos. 156. Reitero os termos do requerimento número 36/2014, que contém pedido de informações sobre a legalidade do decreto 11.211 de 2014, que dispõe sobre a padronização de apresentação de projetos para aprovação de construções em áreas urbanas. Autoria do vereador Luiz Carlos. Requerimento 156/2014. Em discussão. Vereador Luiz Carlos. Benício. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou reiterando esse pedido de informação que até hoje eu não tive uma resposta. E tem diversas construtoras, diversas pessoas que me procuraram nessa casa para saber que posição foi. Aí eu tenho que responder que não chegou até hoje. E as pessoas falam, mas não tem uma lei que tem que ser cumprida? Eu falei, tem. O que a gente pode fazer? O que vocês podem fazer com o vereador? O que a gente pode fazer é reiterar o pedido. Então, eu estou fazendo novamente. Isso aí é um pedido, foi aprovado por todos os vereadores, tenho certeza absoluta que todos os vereadores estão sendo cobrados. Então, agora cabe, mais rápido possível, chegar a resposta, para a gente dar uma posição para a população, porque da maneira que está, não tem condições de ficar, que o vereador faz o pedido não é respondido. Então, eu acho que isso aí é uma falta de respeito, não é com o vereador, não, é com a Câmara Municipal. Parte ou já terminou? Uma parte. Já terminou? Valdir Cimentilli. Uma parte? Não, pode falar. Eu estou com a palavra, eu encerro, senhor presidente. Tá, a palavra. Inclusive, hoje, no velório da tão saudosa professora Bonifácio, eu fui cobrado nessa área aí. O que a Câmara está fazendo em relação a isso? Então, fica assim uma colocação, eu achei assim um tanto quanto ruim, porque dá a impressão que nós, como vereadores, não estamos fazendo nada em relação a essa solicitação em relação ao planejamento. Então, fica aqui, né, senhor presidente, e aí eu dirijo, né, ao então vereador Paulo Tadeu, que é o presidente dessa casa, alguma postura em relação, porque o que está sendo questionado é a postura dos vereadores. Então, está indo contra o poder legislativo. Então, eu gostaria que tivesse, assim, se fosse possível, né, alguma colocação nesse sentido, para que a gente também seja resguardado, porque o que dá a impressão é que nós não estamos fazendo nada em relação a isso. Muito obrigado. Vereador Tiago Cavenani. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Lical, parabéns mais uma vez. Vereador Pastor Valdir, se eu pudesse, repetiria na íntegra a sua fala, porque isso aconteceu comigo outro dia, vereador Lical, passei a maior vergonha do mundo. Quando um colega me questiona, falou, e o decreto que a secretária fez e não vai dar em nada? Eu falei, não, a Câmara questionou, o vereador Lical questionou, nós votamos na unanimidade, discutimos isso lá e tal. Mas daí está do mesmo jeito, está funcionando do mesmo jeito, está vigorando do mesmo jeito, vocês não estão valendo nada. Eu discuti e fui obrigado a falar, não, nós estamos cobrando, mas não era essa a resposta que o colega queria ouvir, né? Queria ouvir que nós tomamos providência e que foi revertido, transformou-se em lei, etc, etc. Se nós ainda tivéssemos a oportunidade de fazermos essa lei aqui por essa casa, nós já estive pesquisando, isso é de autoria exclusiva do Executivo. Então temos que aguardar e a boa vontade do Executivo em corrigir. Até, vereador Lical, de um assunto a gente puxou outro sem querer desviar o foco, uma sugestão, se o senhor me permite, uma humilde sugestão, o senhor reiterar também o pedido de informações da casa alugada lá no Jardim dos Estados para a Secretaria, que o senhor questionou muito bem,
colocado a respeito do alvará ali numa área que o zonamento não permitiria. Também é outro pedido de informações, não sei se já foi respondido, eu não me lembro, mas é mais antigo que esse aqui, inclusive, não é? E também não veio resposta. Então, cabe aí à mesa cobrar do executivo que tem um pouco mais de cuidado, né, com os prazos aí legais determinados pela nossa lei orgânica. Pois não, vereador. Até hoje foi um dia estou muito triste, que eu estava saindo de casa, uma pessoa me chamou, falou que eu estava precisando ver um problema lá no planejamento. Eu falei, olha, eu vejo para você que é obrigação, mas não é muito fácil a gente resolver, não. Ele falou, mas na hora de receber o salário, você recebe. Pois é. Foi a mesma coisa que eu tivesse dado um tapa na minha cara. Eu falei, você me perdoa, mas você traz o documento na Câmara, eu vejo que eu posso, se eu não puder, eu vejo uma pessoa que tenha mais relacionamento que eu lá dentro. Então, isso é muito triste. Então, isso daí é o poder legislativo, é um poder o qual nós representamos. Então, acho que tem que ter mais um pouco de respeito. Você vê, tem 2 pedidos de informação meu que não foram respondidos, da rua aqui da UANA e esse do decreto. Então, você foi bem lembrado, eu te agradeço, que eu vou pedir para a gente ver se eu vou reiterar quando que a gente vai ter essa resposta. Muito obrigado. Obrigado, também agradeço, senhor presidente. Em votação, requerimento 156/2014. Aprovado por 13 votos. Terceiros. Ofícios. Ministério da Educação. Universidade Federal de Alfenas, Unifal, Minas Gerais, solicita a indicação de um representante do Poder Legislativo e seu respectivo suplente para compor o Conselho de Integração Comunitária, SICOM, da Universidade Federal de Alfenas, Unifal. Oficie-se. Luiz Eduardo de Andrade. Tece comentários sobre o Carnaval de Poços de Caldas e questiona a atuação da ESB, Associação das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Poços de Caldas. Só a leitura das... Não, eu sei que é bastante extenso, mas só a leitura do... Foi entregue para todos os vereadores, né? Todos os vereadores receberam isso aqui. Eu pensei da leitura só das primeiras páginas para ficar registrado, inclusive em ata do documento. Mas tudo bem, se eu achar por bem não, eu entendo perfeitamente. Presidente, Só tem um. que conste em ata o texto todo, é importante. Não, constar em ata, todos receberam. Mas pode ler, não tem isso. Constar em ata os ofícios que estão aqui no... que o senhor Luiz Eduardo de Andrade tece aqui os comentários. Todos os vereadores receberam uma cópia, está aí, eu acho que isso aí tem que ser divulgado para todos. Isso aí está à disposição no site da Câmara, vai estar disponível no site da Câmara para todo mundo ver. Centro de Orientação em Autismo. Comunica o início dos atendimentos no Centro Catequético da Paróquia São Sebastião. À disposição dos senhores vereadores. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 606.081. À disposição dos senhores vereadores. Convite. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Debate público. O município e os objetivos do desenvolvimento do milênio. Dia 19 de março. À disposição dos senhores vereadores. Olha, sobre esse requerimento do senhor Luiz Eduardo Andrade, conversando com a assessoria, a gente vai mandar para a Comissão de Justiça para ela analisar isso e tomar as providências que for cabíveis, no caso, se tem alguma coisa que a Câmara possa fazer. Tá ok? Convites. Nada mais consta, senhor presidente. Intervalo regimental.